Boa tarde, Campina Grande. Estamos de volta no JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite. São 12 horas e 37 minutos e agora estamos com o vereador Olímpio Oliveira, do PSL. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Marcos. Satisfação poder participar desse momento com você. Vereador, a semana passada os protetores de animais tiveram uma derrota, mais uma derrota na Câmara, que é uma luta que você vem lutando desde o ano passado, né? Que é as emendas 44 e 46, destinadas em torno de R$ 500 mil para a causa animal, né? O quanto foi danosa essa perda para os protetores e para a saúde pública dos animais, da população de Campina Grande? Na verdade, é uma luta bem anterior. Nós estamos lutando nessa trincheira há 17 anos. E todos os anos, quando nós estamos discutindo a peça orçamentária, nós nos reunimos com os protetores dos animais, eles indicam quais são as demandas prioritárias e aí a gente faz os devidos ajustes na peça orçamentária através de emenda. Isso é perfeitamente legal. Então, para o orçamento de 2022, nós tínhamos colocado 32 emendas genéricas, né? De infraestrutura, saúde, para a mulher, para a criança, questões que a gente tem envolvimento com a prevenção às drogas, direito do consumidor. Das 32 emendas que nós apresentamos 6 emendas relacionadas exclusivamente com a política para o bem-estar animal. Das 32 emendas, nós conseguimos apenas aprovar 2. E aí me surge uma surpresa, que é o veto do prefeito a essas 2 emendas. Por quê? Porque nós ainda não temos o orçamento impositivo. As emendas, elas não são impositivas. Mas gera uma expectativa importante, caso o prefeito decida implementá-las, nós já temos o respaldo legal. Então, as emendas elas foram vetadas. Na verdade, elas estavam fazendo uma reserva orçamentária de R$ 500.400.000 para que nós tenhamos, em Campina Grande, um programa eficiente de controle de natalidade de animais abandonados ou de famílias pobres. Esse dinheiro também seria utilizado para o registro geral dos animais, que é importante, porque nós temos muitos animais que o dono, o tutor, ele abandona na rua, você não tem como ligar o animal ao tutor. E com a microchipagem desses animais, o animal que é encontrado abandonado, você tem como responsabilizar o tutor, principalmente os animais de grande porte, que muitas vezes são explorados, trabalham o dia todo e pela madrugada, à noite também, o dono solta o animal para comer vagem de algaroba. E muitas vezes se envolve em acidente. Então, essa emenda, ela daria aos centros de zoonose, que hoje só tem R$ 110.000 para fazer uma política de prevenção às doenças zoonóticas, mas também trabalha com a prevenção da dengue, a prevenção da chikungunya. O dinheiro é insuficiente, porque quando você divide isso por 12 meses, dá menos de R$ 10.000 por mês. Então, a nossa intenção era dar uma reforçada no caixa de centros zoonose, principalmente para castração de animais, né, com o controle de natalidade. Infelizmente, nós não conseguimos avançar. 100 mil, nós estávamos tirando dos 23 bilhões que a STTP tem para promoção de projetos de acessibilidade na cidade, tirando apenas R$ 100.000 para que fosse dado início a um programa que é de nossa autoria, da redução gradativa da circulação de veículos de tração animal. Campina Grande, a gente sabe que tem problemas sociais, pessoas que dependem desse tipo de atividade, mas Campina Grande é uma cidade universitária, uma cidade importante. Não tem como mais você conviver com esse modal de transporte nas ruas, muitas vezes com a carroça sendo conduzida por crianças, muitas vezes o animal doente, muitas vezes a égua está prenha. Então, é uma coisa totalmente inadequada para a cidade
a continuidade desse tipo de serviço. Agora, evidentemente, que a gente tem que pensar que é um problema social também. Não é simplesmente chegar com a mão de ferro e dizer que está proibido. Por isso que nós disponibilizamos Tem que ter um trabalho. esse dinheiro, justamente para que fosse feito um trabalho de pequenos grupos. Vamos tirar, este ano, vamos fazer o planejamento para a gente tirar 50 carroceiros. Vamos trabalhar com esses 50 carroceiros, uma requalificação profissional, ou uma qualificação profissional, e encaminhar para o mercado de trabalho, que pode ser, inclusive, contratado pela prefeitura, para trabalhar como vigilante de praça, como jardineiro, dar uma oportunidade mais digna a esse homem, porque eu lhe digo com muita sinceridade, eu acho muito pouco provável que um carroceiro, né, ele tenha como sonho ideal de futuro para o filho sucedê-lo na carroça. Uhum. Eu acho que você tem condição de trabalhar uma profissão mais digna. Pois bem, essas nossas emendas elas foram vetadas pelo prefeito. Eu lamentei muito, porque quando nós aprovamos, tivemos 10 votos de vereadores. Muitos desses vereadores mudaram, inclusive, o voto agora, para continuar mantendo o veto do prefeito. Eu disse lá e digo aqui, nós perdemos, mas eu detestaria estar no lugar de quem ganhou. Porque é o tipo da política que é necessária, não tem como esperar mais. Né? E que, infelizmente, nós não encontramos na Prefeitura de Campina Grande, né, uma resposta, um respaldo para que essa política ela seja efetivada na cidade. E a gente não tem hospital veterinário, apesar de ser uma promessa do prefeito, a gente não tem uma polícia ambiental, né, que possa também ajudar nessa demanda. A gente tem muito animal de rua, né, sem identificação, sem castração, e isso vai aumentando. Porque um gato produz o quê? 5 a 6 filhotes. Né? Um cachorro de 3 a 4, quer dizer, só aumenta o número de animais de rua. Sem a castração, principalmente da população dos animais da população de baixa renda, nós vamos continuar assistindo animais sendo abandonados nas ruas. E esses animais abandonados na rua, como você está dizendo, se reproduz com muita facilidade. Né? Então, ou se enfrenta isso de cara mesmo, ou se bate de frente, ou você vai ficar fazendo de conta que está fazendo alguma coisa e o problema só aumentando. E olha, nós estamos falando não é somente de cães e gatos, de bichinhos, de pets, não. Nós estamos falando de saúde pública. É um problema de saúde pública. Esses animais negligenciados, eles podem adoecer e eles são vetores de doenças zoonóticas transmissíveis aos homens. Então, é importante esse tipo de política. E a cidade ela só se dará conta no dia que alguém, né, alguém que possa ser contaminado por uma dessas doenças zoonóticas venha a falecer, aí então vai dizer, é mesmo, a coisa realmente precisa de uma atenção. Primeiro, é uma honra para a gente estar recebendo o vereador Olímpio. Eu fico honrado, Eduardo. Gratidão. Vereador, aqui a gente sempre está citando seu nome por um motivo bem simples. Independente de situação ou posição, a gente sempre elogia os vereadores que cumprem seu papel. E o vereador é sempre citado aqui exatamente por isso. Quando a gente estava dando uma analisada nos currículos e nas histórias, sempre que a gente traz um vereador aqui, eu vi um fato muito, muito interessante e gostaria do comentário do senhor. Com o plenário vazio, doutor Olímpio dá bom dia às cadeiras vazias. Eu queria que o senhor comentasse isso, doutor. E no seu ponto de vista, essas cadeiras vazias naquele momento eram um retrato exatamente de quê? De um sintoma de quê dentro da nossa política de Campinas? Esse fato ele repercutiu muito, porque você está no parlamento e muitas vezes tem a necessidade de aprovar determinadas matérias e você já tem uma experiência ali de alguns anos e você percebe uma movimentação de esvaziamento do plenário para que aquela sua matéria não seja votada naquele dia. Ali foi mais um gesto de indignação, porque quando eu cheguei, nós tínhamos o quórum, né? Mas quando se cogitou de se colocar uma matéria do vereador Olímpio Oliveira para ser apreciada, alguns vereadores começaram a sair, né, no sentido, claro, de boicotar aquela votação. E aí vem aquela indignação, não só contra os vereadores, mas também a nossa fala ela foi dirigida para o cidadão de Campina Grande.
né? Porque não só as cadeiras dos vereadores estavam desocupadas, como também as cadeiras reservadas para o cidadão de Campina Grande também estavam desocupadas. E uma coisa influencia na outra. Porque se o cidadão não fiscaliza quem foi eleito faz o que quer, porque sabe que não está sendo fiscalizado. Então, eu digo sempre que democracia, as pessoas geralmente confundem somente com o direito de poder votar e ser votado. O conceito de democracia é muito mais amplo. Não é só você ir no dia da eleição, muitas vezes contra gosto, e votar, ou você ser candidato e ser votado. Democracia é, sobretudo, você participar da vida administrativa da sua cidade, da vida democrática da sua cidade, fiscalizando, acompanhando, observando as contradições, observando as promessas que são feitas no período eleitoral e logo passou o período eleitoral, se é descumprido, né? Toda vez que eu assisto um dia eleitoral, eu sempre vejo um candidato dizer, olha, eu vou estar defendendo o interesse do povo. Eu vou, se eu for eleito vereador, os projetos que for do interesse do povo, eu estarei votando. E o que a gente assiste na realidade? Muitas vezes o projeto é de autoria do chefe do executivo, do prefeito, é um projeto que vem penalizar o povo, e aquele que dizia que ia votar a favor do povo, vota a favor do projeto e ainda fica com raiva daquele que lembra dessas passagens. Ei, você dizia que ia votar a favor do povo e agora está votando num projeto claramente, um projeto que aumenta, por exemplo, a taxa de iluminação pública de 3% para 18%. Isso é um projeto bom para o povo? Um projeto que foi votado no finalzinho do ano passado, retirando dos recursos da contribuição de iluminação pública 30% daquele dinheiro que foi arrecadado, que era para colocar a iluminação pública em todos os recantos da cidade, inclusive com iluminação LED. A cidade não está uma Paris, não é a cidade mais bem iluminada do mundo, e você, enquanto vereador, permite que um projeto desse seja aprovado. Quer dizer, dos 100% que você teria para fazer investimentos para a iluminação pública da cidade, você permite que 30% desse recurso seja retirado e você não sabe para onde vai. Se no projeto tivesse dizendo, não, esses 30% que está tirando aqui vai para a saúde, tudo bem. Não, mas tira 30% e deixa ao bel prazer do prefeito a destinar esse recurso para onde ele bem entender, evidentemente de forma legal, mas você não sabe de antemão em que política vai ser investido. Então, é esse tipo de indignação que muitas vezes a gente tem do discurso contraditório. De você dizer que está ali defendendo o povo e, de repente, as matérias que muitas vezes vêm penalizando o povo, aí você vota a favor de uma matéria dessa e se esquece de toda a trajetória. Por isso que eu fiz um pronunciamento daquele num momento assim de indignação, mas que é uma dura realidade que a gente vive. E às vezes, Olímpio, eu estou lá na Câmara e eu percebo que você anda meio impaciente com alguns colegas, assim. Não, eu digo ao professor Olímpio é um vereador sem papas na língua. Quando ele não gosta, ele diz logo, né? Por exemplo, atenção, isso acontece, não é só você que reclama, já vi vereadora Jo Oliveira também reclamando, com justiça, para prestar atenção no que se está falando. É um assunto popular e às vezes as pessoas estão conversando, não estão nem aí, né? Que é um assunto de interesse da população, né? E eu percebo que você já não faz mais firula. Você, quando não gosta, chega e... Eu acho que eu não tenho mais idade para estar com certos comportamentos assim que você constrange a sua própria alma, o seu próprio ser. Ora, nós estamos ali reunidos para decidir coisas importantes para a cidade, né? A coisa que mais deixa o vereador Olímpio Oliveira contrariado é você apresentar uma matéria, Eduardo não quer nem saber a explicação daquela matéria, porque já chegou com um espírito, né, determinado a votar contra, só porque o vereador Olímpio Oliveira é um vereador de oposição.
Sim, mas peraí, rapaz, vamos ouvir. Vamos E o ouvir. vereador Oliveira já votou em propostas Eu só do executivo. É o que eu mais, é o que eu mais faço. Eu não estou para atrapalhar quando o projeto é bom para a cidade. Tento emendar, como por exemplo agora. O prefeito mandou um projeto do subsídio das empresas de transporte coletivo. Eu achei por bem. Ora, se as empresas elas estão recebendo uma benesse do Poder Executivo, que é um subsídio, por que não a gente estabelecer também para as empresas uma obrigação que não é uma novidade? É uma obrigação que é o resgate de um direito do usuário do transporte coletivo de Campina Grande. É admissível que uma cidade como Campina Grande você só tenha ônibus circulando até 8 horas da noite, quando um dia você teve um ônibus até 11 horas da noite? É admissível que no domingo você não tenha ônibus circulando depois do meio-dia? Lhe confesso que eu tomei um susto essa semana quando eu olhei para o terminal e não tinha nenhum ônibus 8h20. Não tem, não. Meu Deus do céu. Não tem. A pessoa não pode nem sair de casa. Se Você vai no shopping, vai numa parte da criança, vai no açude. Se você morar em Galante, que é Campina Grande, você não tem ônibus, hora nenhuma no domingo. Hora nenhuma no domingo. Então a gente sabe que o dia de domingo é um dia de ir ao shopping. Você trabalhou a semana toda. O domingo é um dia de ir para a missa. O domingo é um dia de ir para o culto. Quer dizer, e você faz uma emenda a um projeto que está concedendo dinheiro para as empresas, dizendo, tudo bem, você vai receber esse dinheiro. Agora, preste o serviço de qualidade. Né? Aquilo que o cidadão um dia já teve o direito, restitua. Quer dizer, é o tipo de emenda que eu acho que deve ser considerada. Né? Não é para você estar explicando isso e o camarada está batendo papo lá no cantinho e fazendo gracejo como que aquilo ali não fosse uma coisa certa. Daí você tem que falar firme. Você tem que ser enfático, né, para que se entenda que nós estamos tratando do dia a dia do trabalhador, né, que paga muito caro o transporte coletivo em Campina Grande e que precisa ter pelo menos uma qualidade de serviço. Olímpia, você tem lutas bastante importantes para a cidade. Causa animal, você tem a luta das doenças raras, portadores de doenças raras, você tem a relação dependente químico, né? Essas lutas continuam ou vem lutas novas aí para a população? Nós continuamos, nós temos um trabalho muito forte de defesa do consumidor também. Uma grande parte das leis consumeristas de Campina Grande são de autoria do nosso mandato, essas leis. A lei das filas, né? A lei que obrigou os atacadões a deixar de fazer aquela revista constrangedora na saída. Você pagava o produto e quando ia saindo da loja, vinha alguém revistar suas compras, dizendo assim, ei, você é ladrão. Conta por conta. Olha, conta por conta, né? A lei dos fatiados, que é para evitar a venda de gato por lebre. Às vezes o cara pega um produto de qualidade inferior, fatia, coloca numa cartelazinha daquela e bota a marca melhor do mercado, quando na verdade está vendendo uma bucha ou até um produto até vencido. Então, hoje mesmo, por exemplo, agora nós estamos trabalhando, hoje eu estive visitando alguns estabelecimentos comerciais de Campina Grande. Você imagina, você trabalha consertando calçados, com lavanderia, com eletrotécnica, com oficina de motores elétricos, como lavadora de roupa, como ventilador, liquidificador. O cara deixa isso lá e esquece. Né? Você passa um ano e o cara deixa isso lá, não vai pegar. Você investiu seu tempo, investiu sua mão de obra, investiu reposição de peça. Há um prejuízo. Então nós fizemos uma lei, foi sancionada recentemente pelo prefeito, estabelecendo um prazo máximo de 90 dias para você resgatar esse objeto. Se você não resgatar, o dono da oficina ele fica autorizado a vender o objeto, a doar o objeto, se for mais interessante, ou até mesmo transformar em sucata. Então, nós continuamos com essa nossa linha de defesa do consumidor. Há diversas outras leis nessa sequência de defesa do consumidor. A questão dos animais que nós já falamos, da pessoa com deficiência aí,
a pessoa com doenças raras. Quinta-feira nós estamos fazendo uma audiência pública para tratar dos direitos dessas pessoas. Nós lutamos, fomos a Brasília, inclusive, lutar pela liberação da medicação Nusinercena de forma ampla, porque o governo federal liberou apenas para um tipo de AME, para o AME 1. Nós temos as pessoas com AME 2 e AME 3 que estão precisando dessa medicação. É uma medicação caríssima, em torno de R$600 mil por ano a aplicação dessa medicação. Então, nós estamos nessa luta. A questão da política sobre drogas, a gente continua fazendo o nosso trabalho de prevenção às drogas. Infelizmente, nós, por conta da pandemia, deixamos de frequentar as escolas, mas nós estamos, com a permissão de Deus, retornando este ano. Nós continuamos fazendo nosso trabalho de voluntariado lá no Centro de Recuperação Homens de Cristo, lá em Lagoa de Roça. Enfim, é um mandato que tem serviço prestado a Campina Grande, que está à disposição do cidadão de Campina Grande para qualquer tema. Nós não temos temas censurados. Eu mantenho um mandato independente de governo do Estado, de Prefeitura de Campina Grande, não tenho um emprego em nenhum desses entes administrativos, justamente para ter a independência de defender o que é interessante para o povo. Eu digo sempre, quem descobrir que tem um empregado na Prefeitura, no governo do Estado, que foi o vereador Olímpio Oliveira que arranjou um emprego, pode pedir a cabeça. Eu acho que é muito importante você ter essa independência, porque às vezes quando você tem uns 10 empregos na prefeitura e alguém chega com um tema para você defender, aí você fica com receio de defender aquele tema e perder os empregos que você tem. Então, nós fazemos diferente, pagamos um preço altíssimo por isso, mas eu acredito que você se torna mais efetivo como vereador. O vereador é natural de Gurjão, não é isso? Eu nasci em Santo André, quando Santo André era distrito de Gurjão. Os meus documentos, eles todos são de Gurjão. Mas o meu nascimento se deu no distrito de Santo André, que hoje é cidade autônoma. Mas eu me considero filho das duas cidades. Coisa boa. Vereador, quais são suas boas lembranças exatamente de onde o senhor nasceu? Olha, eu saí da minha cidade muito pequeno. Foi um momento muito difícil, porque meu pai foi vítima de uma violência terrível. Ele tinha uma pequena mercearia e sofreu 2 facadas, né? E quase que morre. Então nós saímos desse lugar numa situação muito desfavorável. Agora, eu voltava lá na minha infância para a casa dos meus avós. Era um tempo mais lúdico, era muito raro a gente ir por conta das condições financeiras, mas quando ia a gente se esbaldava nas brincadeiras, tomando banho de rio e em contato direto com os animais. Mas foi um tempo muito difícil, esse tempo de mudança de lá para Campina Grande. Meu pai perdeu tudo que tinha, era muito pouco que ele tinha, perdeu tudo que tinha. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui em Campina Grande, nós não ficamos na rua, porque um primo do meu pai estava construindo uma casa ali na rua Diogo da Costa, aqui no Monte Santo, e cedeu essa casa para papai ficar com a família. Mas a casa, ela não estava construída. Metade da casa tinha telha, metade não tinha telha. Não tinha cimento no chão, era de barro batido. E é muito difícil, foi um momento muito difícil da nossa vida, e eu entendo que isso nos capacita, sem querer se prevalecer para quem não, em cima de quem não passou por essas experiências, mas a gente que passa por esse caminho, a gente tem uma maior sensibilidade quando a gente vê alguém enfrentando os mesmos dilemas. É diferente o tratamento, é diferente o cuidado que você tem de saber. Né? Quantas vezes eu vim da Feira Central, que eu trabalhava na Feira Central, para casa, muitas vezes a gente vinha a pé, porque não tinha o dinheiro do ônibus. Né? Muitas vezes eu tinha um ônibus, era a empresa de Nossa Senhora Perpétua Socorro. Papai, a gente morou um tempo na casa desse meu primo. Quando a gente
encontrou uma condiçãozinha melhor, papai se mudou para Zé Pinheiro, alugou uma casa. E deixou eu e meus 2 irmãos estudando aqui na escola Dona Inácia, aqui no Olegário Maciel. E muitas vezes o dinheiro dava para passagem, mas não dava para o lanche. Aí você tinha que escolher lanchar ou ir de ônibus. E quando a gente resolvia lanchar, a gente voltava a pé, daqui para Zé Pinheiro, daqui de Diogo da Costa. Então é diferente. Você sabe o que é que o trabalhador sofre para pagar a passagem de ônibus. É por isso que quando eu apresento uma emenda dessa, eu apresento uma emenda porque eu já vivi isso. Eu sei a dificuldade que é. Então essa é uma história de quem viveu algumas dificuldades da vida e que, graças a Deus, através do estudo, conseguiu galgar alguma posição importante na cidade. E eu digo sempre isso, nas palestras que eu dou nas escolas, eu digo isso, que isso não é nada de sobrenatural. Do mesmo jeito que eu consegui, qualquer menino que esteja passando pelas dificuldades que eu passei, pode conquistar o seu lugar ao sol. Não tem somente a alternativa de vender droga, de ir para o crime. Tem outras alternativas. E essa escolha que você faz é a escolha que fará você no futuro. Então, é esse o trabalho que a gente faz na escola, e eu agradeço a você, Eduardo, a oportunidade que você dá de falar um pouco dessa nossa caminhada pretérita. Vereador, como é que o senhor se define? De direita, de A esquerda? gente sempre pergunta isso aqui, sempre Sempre. dialoga isso. Não, e assim, às vezes, fica claro, né, quando a gente vê a pessoa falando. Eu fico, às vezes, na dúvida quando eu vejo o senhor falando qual o seu posicionamento. Eu acho um equilíbrio, mas eu fico na dúvida. Eu já vi o senhor criticando Bolsonaro na Câmara, inclusive uma crítica muito pontual. Já vi o senhor criticando algumas causas sociais, como o fato da questão do banheiro, identidade de gênero nas escolas e tal, assim, são coisas. Também já vi o senhor defendendo questões feministas, né? Eu já vi o senhor assim. Mas como é que o senhor se define? Eu acredito, Paulo Leminski, um poeta muito talentoso brasileiro, ele dizia que quem se define se limita. Né? É verdade. Eu acredito que você tem que defender o que é certo. Hoje nós estamos numa situação muito complicada no Brasil, que virou 13 campinenses. Ou você é 13 ou você é campinense. Não, tem um caminho do meio sem ser o caminho do muro. Né? É o caminho de você olhar para frente. Eu acredito que essa discussão ideológica ela tem atrasado muito as questões, sabe? Porque na hora que você olha para mim e diz, Olímpio, o teu partido é um partido de direita. Eu não voto em você porque eu sou de esquerda. Sim. No dia que eu precisar que um partido me defina, eu estou fora da política. Né? Eu prefiro que você vote em mim porque eu sou um cara honesto, porque eu sou um cara trabalhador, porque eu sou um cara que estou tentando construir políticas sérias para a cidade. Porque se você olhar direitinho, se você for procurar nesses partidos, nessa salada que nós temos no Brasil, ideológicas inclusive, né? A gente hoje, por exemplo, a Paraíba hoje noticiou, né, por exemplo, a formação de uma nova chapa que irá disputar a candidatura para governo do Estado. Se você olhar os atores que estão ali, aqueles atores todos, numa história bem recente, estiveram se contrapondo um ao outro, inclusive do ponto de vista ideológico. Né? Então, eu acredito na política que olha para frente. Se tem alguma coisa boa na esquerda, por que não defender? Se tem alguma coisa que vale a pena na direita, por que não defender? Mas eu sou uma coisa muito, muito clara assim. Do ponto de vista progressista, eu tenho muita visão de coisas importantes, mas eu não acredito numa política progressista que desconhece o valor da família e o valor da Bíblia. Isso aí não conta comigo. Do mesmo jeito, do ponto de vista da direita, tem muita coisa positiva, tem coisa positiva, mas também eu não acredito numa direita que desconhece o valor social do trabalho, das garantias sociais do trabalhador. Eu também não acredito. Então, eu prefiro não me definir e procurar buscar construir políticas que tenham uma visão social
políticas que têm uma visão da construção de trabalho, de oportunidade de emprego, porque você... A gente está hoje numa situação, Aline, desculpe se eu me estendo, Não, você dizer que não vai se vacinar porque seu partido é contra a vacina. Não é uma loucura. Não é uma loucura É isso. falta de juízo mesmo. Não é verdade. Onde nós chegamos, o cara dizer, não, eu não vou, ou outros que estão se vacinando escondidos somente porque o presidente não gosta da vacina. Não é? É verdade. Então, meu Deus, eu sou de uma geração que quando mamãe dizia, hoje é dia de vacina, a gente não queria saber se veio da China, se veio do Japão, se veio de Portugal, tinha que se vacinar. mas E isso, acabou. uma vez eu te vacinei de uma vez só, cheguei para vacinar uma, aí a mulher disse, tá faltando mais duas, tá bom, vacina. Tá viva. Então, hoje a gente vê muita gente aí que chegou a essa... alguém disse, eu não me recordo quem, que um dia os imbecis iriam governar o mundo. Não é porque são inteiramente competentes, não, é por conta da maioria. Iriam ter a maioria, porque, meu Deus, é para a tua saúde. Né? A ciência já comprovou. Se a gente estivesse enfrentando agora essa nova onda da Covid, sem a população estar vacinada, ia ser um desastre, uma catástrofe humana. Hoje você pega a Covid e, graças a Deus, o impacto não é tão grande como era lá em março e maio de 2020. Não, eu peguei Covid 2 vezes já. A primeira vez foi terrível, eu fiquei com dor nos rins. Agora não, eu passei 4 dias. Pois é. Então, são essas coisas assim que é muito da moda, né? Tá na moda. Esse negócio de ser esquerda, de ser direita. O cara que tá passando fome não quer saber se o prato de comida que chega na casa dele é de direita ou de esquerda, verdade, não. a gente comenta Sabe? aqui. O cara que tá pagando o que não pode de transporte coletivo, ele não quer saber se foi de esquerda ou de direita que baixou o preço da passagem dele, que é a passagem. Então, deixar dessa... Assim, particularmente, eu acho que é uma coisa que não constrói, sabe? E às vezes fica um maniqueísmo, né? O lado do bem, o lado do mal. Pois é. Como se o outro fosse do bem e o outro que não é do mal. Usando a palavra de Deus em vão. Né? E às vezes me choca assim, todo mundo é socialista, se você é de esquerda, às vezes o cara não sabe nem direito o que é aquilo. Não, Né? é interessante que quem tem uma caminhada na política como eu, que já vi muita coisa, né? Qual é a moda hoje? A moda é o quê? A moda é de esquerda. Então pronto, você é de esquerda. Né? Inclusive alguns personagens da política. Sabe? Inclusive alguns personagens da política. Não, é charmoso você Se intitular de esquerda. prestigiar os sindicatos, as lutas de classe, as lutas feministas. Hoje essa pauta é interessante. Mudou a pauta, agora não. A pauta agora é de extrema direita. Pronto. Família, né? Aí o cara. Aí eu vou demonizar tudo aquilo que um dia eu defendi. Sabe? Tem gente que bota até o apelido, né, de acordo, né, do Toninho da CUT, fulano do sindicato, Zé da Pastoral. Mas ficou feio isso agora. Então agora vamos. Fulano de tal patriota. Fulano de tal, quer dizer... E bota até o sobrenome do presidente. Né? Isso é uma coisa ridícula, quer dizer, só engana ele mesmo. Né? Porque eu já vi de tudo. Eu já vi muitos patriotas hoje, né, andando de roupinha vermelha, camisa vermelha, bandeira em punho, e muitas passeadas aqui na cidade. E que agora é patriota tá. Né? E assim, com certeza, amanhã mudando esse cenário, volta a procurar as bandeiras vermelhas em casa para ficar na moda. Se Lula ganhar, A volta à moda. volta a moda, né? Se Bolsonaro continuar, Não, aí a onda continua. Fazer uma pergunta que eu acho que o senhor já ouviu várias vezes, e é a última. E a última. Como vai ser o Olímpio nessa campanha desse ano, doutor? O senhor tem alguma pretensão? Como é que está a situação no partido? É uma pergunta geral que o senhor deve ter escutado várias vezes em várias rádios, mas também é nossa curiosidade. Olha, Eduardo, essa campanha desse ano é uma campanha muito acirrada por conta dessa polarização que nós temos. Ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é... Então, ficou um campo muito hostil, principalmente nas redes sociais. Eu estou aguardando ver como é que o cenário da Paraíba vai se definir.
principalmente em relação ao meu partido, que foi um partido que entrou nessa história da federação, com o Partido Democrata. Nós precisamos entender como esse partido vai seguir, para onde é que vai. Né? O Efraim do Democrata está brigando pela vaga de ser candidato a senador, né? No campo do apoiamento do governador João Azevedo. Por outro lado, lá tem Aguinaldo Ribeiro, que disputa a mesma pretensão. Não sei se, havendo algum desencanto, acontecerá alguma ruptura por parte do Efraim. O deputado federal do nosso partido, que é Julian Lemos, também não sei qual é a definição dele até o momento. Então, eu tenho aí também um prazo legal a respeito de se permaneço ou não permaneço no partido. Tudo isso a depender dessa definição de cenário lá na frente. Tá entendendo? Mas, assim, eu, de coração mesmo, não estava querendo participar desse momento. Mas a gente, às vezes, não responde só por nós. Nós temos um grupo de pessoas que nos segue e que tem interesse que a gente vá para a disputa. Né? E aí, vendo a viabilidade, a gente pode até ir. Mas estou muito nessa de estar acompanhando como é que vai se definir para a gente dar uma decisão que não tenha do que se arrepender futuramente. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Programa do mais alto nível. Obrigado. Muito bom você responder para quem sabe perguntar. Coisa boa. Não perguntando só aquilo que você quer responder, mas evidentemente perguntando coisas assim delicadas. Você é de esquerda ou de direita, quer dizer. Né? Mas da forma que foi perguntada, né, nos deixa muito à vontade para responder aquilo que está no nosso coração. Né? Parabéns para vocês e parabéns para o público ouvinte, né, que tem acompanhado esse programa da mais alta qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. E boa sorte. Amém. Obrigado. Sempre um amigo. São 12 horas e 14 minutos. A gente vai dar um rápido intervalo e volta já.